Salve, salve galera do Estação, estamos de volta e hoje vamos começar a nossa série especial Lesões Corporais. Vamos trabalhar em 3 vídeos todas as principais questões que envolvem o delito previsto no artigo 129 do Código Penal. Então aproveite a vinheta, se inscreva no nosso canal, curta a nossa página. Pois bem, vamos começar a falar do nosso querido artigo 129, ofender a integridade física ou a saúde de outrem. Ou seja, o tipo penal ele requer a efetiva manifestação de um dano material no corpo do indivíduo. Então, já podemos extrair daqui uma pequena ideia. Se eu exijo a existência de um dano material no corpo daquele indivíduo, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que a prova desse dano material dar-se-á por perícia. E de acordo com o Código de Processo Penal, quando o delito deixar vestígios, e nesse caso tem que deixar porque nós temos que ter a efetiva ofensa à integridade física do corpo ou da saúde, nós temos a obrigatoriedade da submissão daquele indivíduo ao exame de corpo de delito que fará a prova. Além de fazer a prova da existência ou não da lesão, o exame de corpo de delito vai ser fundamental para um ponto importantíssimo referente ao crime de lesão corporal, que é a divisão entre lesão corporal leve, grave e gravíssima. Ou seja, é a caracterização da gravidade da lesão corporal naquele indivíduo. A lesão corporal leve prevista no caput do 129, ela não é descrita como leve. Nós vamos ter a possibilidade de verificar que ela é leve por exclusão. Como assim? Se ela não for grave, não for gravíssima, não for culposa e não for seguida de morte, ela vai ser leve. Então vamos analisar os outros conceitos. Quando nós entendermos em que ocasiões se caracterizam os outros elementos, aí nós vamos poder saber que, não sendo um dos outros, nós vamos ter uma lesão corporal leve. Então, vamos analisar primeiro quais? As do parágrafo 1º, lesões corporais graves. E o parágrafo 1º ele vai trazer 4 hipóteses de incidência de lesão corporal grave. A primeira é a incapacidade para a prática de ocupações habituais por mais de 30 dias. Nós temos 2 questões para analisar aqui. A primeira é o requisito objetivo, de tempo. São mais de 30 dias. Não menos que 30. Não 30, mas mais que 30. E isso acarreta o quê? Que se eu tenho que fazer o exame de corpo de delito quando o indivíduo sofre a lesão, eu terei de fazer um novo exame de corpo de delito após os 30 dias para comprovar o quê? Que ele efetivamente ficou impossibilitado de exercer alguma ocupação habitual nesse lapso temporal de 30 dias, contados da data do crime ao dia anterior ao novo exame de corpo de delito, ou seja, no 31º dia. A segunda situação é a questão referente à delimitação do conceito de ocupação habitual. O que seria ocupação habitual? Para a parcela majoritária da doutrina, e eu boto muito majoritária nesse sentido, ocupação habitual nada mais é do que qualquer atividade que o indivíduo faz habitualmente. Pode ser uma prática de esporte, pode ser trabalho, pode ser dormir, ou seja, qualquer situação que o indivíduo faça habitualmente pode se encaixar nesta hipótese de ocupação habitual. Desta forma eu dou um exemplo muito simples. Imagine um indivíduo que, insatisfeito com a habilidade do indivíduo que está jogando uma pelada com ele,
resolve tirar ele do jogo machucando. Então ele faz o quê? Dá aquela pancada marota naquele indivíduo. Depois que ele dá essa pancada, o cidadão passa mais de 30 dias sem poder jogar bola. A ideia de dar pancada foi efetivamente machucar. Ele queria causar uma lesão corporal suficiente para que ele não jogasse mais futebol. E o indivíduo efetivamente passou mais de 30 dias sem jogar futebol. Então nós poderíamos verificar, neste caso, a incidência de uma lesão corporal grave. A segunda hipótese de lesão corporal grave é o perigo de vida. Só que esse perigo de vida, ele é um perigo concreto. Na realidade, ele é um perigo de morte. Ou seja, o indivíduo tem que efetivamente, em virtude da lesão corporal a que foi submetido, ter estado sob um risco iminente de morte. A parte do corpo que foi afetada, por si só, não caracteriza esse perigo de vida. Ou seja, uma pancada na cabeça, apesar de ser um órgão vital, não vai caracterizar por si só o perigo de vida. O que é que vai analisar? Nós vamos analisar a gravidade da lesão e se esta lesão, mesmo que grave, teria o condão de levar o indivíduo à morte. Se no caso concreto nós teríamos a incidência de uma lesão corporal grave. A terceira hipótese é a debilidade permanente de membro, sentido ou função. Ou seja, é a diminuição da capacidade de um membro, braços e pernas, de um sentido, tato, paladar, olfato, visão, ou de uma função digestiva, função respiratória. Ou seja, nós vamos ter uma efetiva diminuição em virtude de uma lesão. Imagine que eu tomo uma facada no braço que me faz perder parcela do movimento do meu braço, parcela que eu não recuperarei. Uma questão que nós temos que ter cuidado quando nós tratamos de debilidade permanente, membro, sentido ou função, é a hipótese da perda de dentes. Am I missing a tooth? Nós vamos ter que avaliar no caso concreto se aquela perda foi suficiente para tornar débil, ou seja, para diminuir a efetividade do sistema de mastigação do indivíduo. Da mesma forma, nós vamos analisar a perda de algum dos dedos. Temos que lembrar aqui que cabe, quando nós temos órgãos duplos, a perda de um órgão vai caracterizar a lesão corporal grave. Ou seja, eu tenho 2 olhos, a perda de um olho caracteriza a lesão corporal grave por debilidade permanente do sentido visão. A quarta e última lesão corporal grave é a aceleração do parto. Aqui nós vamos ter o nascimento com vida do feto em momento que não estava previsto, mas que ocorreu efetivamente por causa da lesão corporal que a mãe foi submetida. Imagine, por exemplo, um indivíduo que chuta a barriga de uma mulher e, em virtude desse chute, a criança, ela entra em trabalho de parto e a criança nasce. Ela nasce bem, nasce com vida. Para a caracterização dessa qualificadora, o indivíduo ele tem que ter a plena consciência da gravidez da mulher. Se ele não tiver esta plena consciência, se ele não souber da condição de grávida da mulher, não pode se aplicar a ele esta qualificadora. Pois bem, pessoal, para não alongarmos esses vídeos, vamos finalizar por aqui. No próximo vídeo, nós já trataremos das lesões corporais gravíssimas e lesões corporais seguidas de morte. Não percam os próximos vídeos, porque nós vamos tratar tudo de mais importante que nós podemos saber sobre lesões corporais. Então se inscreva no nosso canal, curta a nossa página e ative as notificações para você não perder nada do que nós vamos tratar de hoje em diante. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.